é a ciência, é a humanidade, é a solidariedade, é a destruição de todas as formas de poder sacral. Agora, o que é que dá essa unidade a isso tudo? É a revolução. E nós temos aqui a proclamação de um derrotado, entre aspas, e aí é que nós vemos como a marcha da revolução é uma marcha que tem idas e vindas, tem recuos e avanços, mas esses grandes momentos de radicalidade são os grandes momentos de cravar uma bandeira que depois vai ser seguida pelos outros que não chegaram a esse ponto, processivamente. Eu só gostaria de fazer aqui uma lembrança dessa visão que nós estamos tendo aqui, que é uma visão que envolve o sobrenatural, porque isso é o ódio humano, na alma humana, a ordem divina, e ele diz claramente, é preciso eliminar a igreja, é preciso eliminar a religião. Bom, foi nessa época que apareceu a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, exatamente advertindo contra todos estes fatos que iam ocorrer. Exato, senhor Sepúlveda. E aí, para trazer mais um exemplo prático, né? A gente não vai aprofundar tanto aqui, mas as pessoas pensam muitas vezes que a cultura, os esportes, a música não tem importância. E a gente vai tentar sintetizar essa importância em todos esses meios, tá? Com uma música aqui que nós separamos para vocês, uma música em inglês. Todos vocês aqui já ouviram essa música, mas talvez todos não conheçam a letra dela. Então nós vamos colocar essa música legendada para vocês assistirem e vão prestando atenção em cada frase, cada verso dessa música, em como ela vai refletindo todos os aspectos revolucionários que nós comentamos aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Imagine there's no heaven. Season you try. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It's hard to do. Not to kill or die. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm the dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need to breathe, no a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be. Olha, depois de toda a explicação, acho que vocês conseguiram perceber aqui, ponto a ponto,
cada frase dessa música, mas, senhor Sepúlveda, eu sei que o senhor quer comentar. Não, Paulo, eu acho que esta música, ela tem todos os elementos que nós precisamos para explicitar. Isto é uma espécie de manifesto de Bakunin, só que melífluo, meloso. Não é o sujeito que está na barricada, mas o princípio é o mesmo. E vejam o seguinte, imagina um mundo que não tenha um céu acima de si, não tenha um paraíso celeste acima de si. Imagina um mundo que não tenha um inferno abaixo de si. Portanto, a negação das primeiras verdades, ou das últimas verdades, não é? O céu, o inferno, etc., que a Igreja nos ensina, que nosso Senhor nos ensinou. Em que não existe, portanto, o sobrenatural, só existe a humanidade, só existe o natural. Vivendo o presente, ou seja, você só desfruta o presente. Você não pensa na eternidade porque não há eternidade. Bom, em que não haja nenhum país, ou seja, haja uma república universal, não haja um igualitarismo de uma república universal, de uma grande ordem sem divisão de nações. Em que não haja nenhum motivo para matar ou morrer. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo veio e disse que a maior prova de amizade é dar a vida pelo seu amigo. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo nada tem a ver com esse mundo. Tem que ser expulso desse mundo. Bom, depois ele fala da paz. Quem foi o verdadeiro homem que trouxe a paz aos homens? Foi aquele que, depois de ressuscitado, entrou no cenáculo e dizia: a paz esteja convosco. Por quê? Porque ele é a verdadeira, é quem pode verdadeiramente trazer a paz. A paz de Cristo no reino de Cristo. Ora, se você tira nosso Jesus Cristo, tira tudo isso, não há paz. Bom, ele, no fundo, diz assim: eu posso ser um sonhador. Não, ele está confessando que ele tem uma utopia revolucionária. Não é? Imagina um mundo onde não haja propriedade, ou seja, ninguém tenha nada. Ora, os mandamentos falam, em 2 mandamentos, sobre o direito da propriedade, aquilo que é seu. Bom, e haja uma fraternidade humana. Agora, veja o seguinte, vejam que tudo é feito a preto e branco. A casa que eles vão mostrando está nua de tudo. Não tem quadros, não tem móveis, não tem nada. É uma espécie de despojamento total. É uma espécie de niilismo com uma música que é sedutora. E então, quando você diz... Há pessoas que dizem o seguinte: nada está na política que não tenha estado antes na literatura. Eu acho essa frase um pouco falha. Por quê? Porque ela só está na literatura porque antes esteve na alma. E este é uma utopia maléfica que esse homem enuncia nessa música, e essa música é utilizar a cultura e a arte para seduzir os homens para uma utopia que nasce de uma revolta humana. Porque o imagine dele é toda... Você pode ser contraditório o que eu vou dizer, mas é um ódio sorrindo. O que ele acabou de proclamar, e que todo mundo acha lindo, muita gente acha lindo,
é a anti-ordem. É um mundo onde não cabe nosso Jesus Cristo. É um mundo onde a redenção é impensável. Foi esse mundo que ele cantou. E ele usou exatamente as conexões que existem de formas, cores, sabores, enfim, com estados de alma. Ele cria um estado de alma que é sedutor, mas que é sedutor para uma anti-ordem. Ele proclama uma anti-ordem. O mundo que ele proclama não tem nada a ver com o Evangelho. Pelo contrário, é um mundo que odeia profundamente o Evangelho. Perfeito, senhor Sepúlveda. E aí, meu caro, a gente